Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos mais um dia aqui para estudar a palavra de Deus, para meditar na carta de Paulo aos Efésios. Apanhem, por favor, o caderno de anotações, a Bíblia, e vamos começar. Mais um dia alegres, né? Porque estamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Temos a liberdade, a alegria de podermos saber mais e mais do reino de Deus. E nesse estudo que nós estamos fazendo, conhecer a nós mesmos, a igreja do Senhor. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigada por este dia, por este momento, Senhor. Muito obrigada por tão grande salvação que o Senhor concedeu a cada um de nós, aos teus filhos, aos crentes em Jesus Cristo, Pai. Conduz esta aula, fala conosco, que o teu Santo Espírito venha falar às nossas mentes e aos nossos corações e nos dá a facilidade de aprender para sermos multiplicadores da tua palavra. Em o nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém e amém. Vamos lá. Abramos as nossas Bíblias, Efésios. Na aula passada, nós fizemos uma introdução. Nós falamos sobre o contexto histórico. Quando essa carta foi escrita, quando Paulo chegou na cidade de Éfeso, como Paulo e onde Paulo pregou ali na Ásia Menor, num local onde era um grande centro comercial, onde quando Paulo chegou ali, encontrou um povo que idolatrava uma deusa, a deusa Diana, né? Falamos até do templo da deusa Diana. Mas Paulo chega ali no final da sua segunda carta, né, da sua segunda viagem missionária, deixa Priscila e Áquila, segue, vai a Corinto, depois volta. Tudo isso nós vimos na semana passada, no contexto, lá em Atos dos Apóstolos, nos capítulos 18, 19 e um pouco do 20. Hoje nós vamos entrar na carta, saber o que essa carta tem, que o tema central dela é a igreja como corpo de Cristo. Essa carta foi escrita para crentes. A carta chegou ali em Éfeso. Nós vimos que depois que Paulo sai ali de Éfeso, Paulo vai para Jerusalém, fica 2 anos. Depois, Paulo vai em prisão, é prisioneiro de Roma. E lá na prisão, ele escreve a carta e manda a carta para Éfeso, para o povo, né, para os efésios. Por que que ele manda esta carta? Em primeiro lugar, para as igrejas, para os crentes. Porque quando ele chegou ali, na segunda vez, ele pregou para judeus e gentios que precisavam conhecer a salvação em Cristo Jesus. E muitos vieram a aceitar a tão grande salvação, a reconhecer, como nós lemos na aula passada, ao Senhor Jesus Cristo, a sua obra redentora, a sua obra remissora, a sua graça, que nenhum homem, qualquer pessoa é impotente para decretar a graça salvadora para a sua vida. Mas ele manda a carta porque ele soube lá na prisão que ele tinha alguns que já estavam querendo se envolver com ensinos de seitas, de heresias, que já estava havendo falsos mestres lá. Então, a carta vem a fim de que ela pudesse ser lida em todas as igrejas instituídas ali na Ásia Menor,
para que eles viessem a recordar tudo aquilo que foi pregado por Paulo no tempo, nos anos em que esteve com eles. Então, a carta chega com este objetivo, tá? Instruir, consolar e levá-los a ter a lembrança de toda aquela pregação feita pelo apóstolo Paulo. E aí nós começamos, a igreja como corpo de Cristo. Aí nós vamos ler, nós vamos encontrar em 3 capítulos esta igreja. Nós vamos encontrar em 3 capítulos a nossa identidade como corpo de Cristo. E a igreja no propósito de Deus. A igreja como organismo vivo. Então, nós vamos aí no capítulo 1, antes de nós começarmos a fazer a leitura do capítulo, nós vamos ver como foi que Paulo usou 3 figuras da igreja como organismo vivo, uma igreja orgânica, crentes, pessoas, mas ele quis mostrar em figuras como era este corpo, como era este organismo, como é este corpo nos dias atuais, como é esse organismo. Então, nós encontramos a primeira figura do corpo de Cristo, Efésios 1, versículos 22 ao 23. Efésios 1, versículos 22 ao 23, que diz assim: e sujeitou todas as coisas, ou seja, Jesus, debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, a primeira figura de um corpo, nós vimos agora, tá? Efésios 1, 22, 23. Agora nós vamos ver a figura da igreja como um edifício, em que a pedra fundamental deste edifício é Cristo. Nós estamos vendo as figuras, né, que representam um corpo, a igreja de Cristo aqui na terra. Então vamos abrir Efésios 2, 20 e 21. Efésios 2, 20 e 21. Vamos ver outra figura, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Santuário dedicado ao Senhor. Eu estou frisando essas passagens que nós vamos precisar entender daqui a pouco quanto a um assunto que nós vamos falar, que causa às vezes muita confusão em quem lê esta epístola, tá? Nele também vocês estão sendo edificados junto com outros para serem morada de Deus no Espírito. Então, nós vemos aqui a segunda figura do corpo de Cristo, edificado sobre Cristo, em Cristo. Por último, a terceira figura da igreja. Então, há uma figura da igreja sendo o corpo de Cristo. A segunda figura da igreja sendo o edifício de Cristo. E a terceira figura da igreja, ela aparece lá no capítulo 5, que é a figura de um casal. Capítulo 5, do 25 ao 32. Ou seja, a última figura que vai ser apresentada como um casal.
vimos como um corpo, vimos como um edifício, agora vemos a igreja representada como um casal, tendo Cristo, fundamentado em Cristo. E diz assim, 5, do 25 ao 32. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tomando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, hoje, o nosso primeiro ponto da nossa aula é que Paulo usa 3 figuras para a igreja. Agora, nós vamos ler a partir do 1, né? Do 1 ao 14. E depois nós vamos voltar para ver cada passagem, a parte da hermenêutica, ou seja, a interpretação, da exegese, que anda junto com a hermenêutica, e nós entendermos qual a nossa posição, qual o nosso papel na igreja do Senhor Jesus. Tá? A igreja que vive em unidade, que vive em amor, esse amor selado pelo Espírito Santo, esse amor que sela e nos faz propriedade de Deus. Deus é o proprietário das nossas vidas. Então, vamos aqui, capítulo 1, versículo 1, que diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Então, vamos prestar bem atenção. Esses crentes, assim como nós, dessa carta, já eram crentes em Cristo Jesus. Ou seja, já viviam para o louvor da glória de Deus, como nós vivemos para o louvor da glória de Deus. Continuando, 2. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vamos prestar um pouco atenção aqui. Olha só. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Não está falando bênçãos materiais. Claro que ele também é o dono das bênçãos materiais, as quais muitas vezes nós recebemos ou vivemos recebendo. Mas aqui, para não haver nenhuma confusão, são as bênçãos espirituais. Nós vamos ver agora que bênçãos espirituais são essas. Aqui no quadro. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no
amado. Aqui nós vemos um conceito que está muito claro aqui, tá? O conceito da eleição, de eleitos. Os eleitos aqui, a eleição para aqueles que receberam a Jesus Cristo, tá? Que isso fica muito claro, porque às vezes as pessoas quando leem e não prestam atenção ao contexto geral, a tudo que está escrito, entra por um caminho que causa confusão. E não existe confusão na palavra de Deus. Ou seja, os eleitos aqui, os predestinados aqui, eram aqueles que já estavam em Cristo. Porque o Senhor Deus, antes da fundação do mundo, já tinha um plano para a salvação de todos os homens. Porém, ele veio para os seus, mas os seus não a receberam, mas a palavra diz lá em João 1,12, mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, aqui, nesse momento, está muito claro que a eleição, a predestinação, é aqueles que já estão em Cristo, que receberam as bênçãos espirituais. Ou seja, nós vamos ler a redenção, a remissão, a graça, tá? Então, eu creio que a partir desse momento não tem mais dificuldade de nós entendermos. Mas vamos mais além, tá? Repito 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, ou seja, Deus fez um plano para todos, tá? E para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Só são santos e irrepreensíveis aqueles que já tiveram as bênçãos espirituais, ou seja, o encontro com Jesus Cristo Salvador, que estão em Jesus. Não alguém que não entregou a vida a Jesus, não quer saber de Jesus, descrentes, não. São aqueles que receberam a redenção. Então, olha, santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele. Ou seja, esses santos irrepreensíveis, que nós falamos muito na semana passada, quem era santo? Alguém separado para Deus, para servir a ele. Nós falamos isso na semana passada. Não é santo aquele cheio de virtudes, de bondades, e que dá muitas esmolas, acode muito aos outros, mas não o conhecem. Fazem a fim de quê? Receber aplauso do mundo. Aplauso daquele a quem foi feito. Tá? Agora, o santo que Paulo, nas suas cartas, ele focaliza como aqui, são aqueles que são separados para Deus, que servem a Deus. Servem a Deus como? Aí sim, foi salvo, não foi salvo pelas obras. Não. A graça de Deus não é pelas obras, tá? É um favor que Deus faz, né? Agora, mediante a salvação, ele passa a ser salvo para as boas obras, tá? Então, vamos lá. Então, já vimos aqui quem é o eleito, quem é o predestinado aqui. Aquele que está em Cristo Jesus. A carta, ela é muito explícita. A palavra de Deus, ela interpreta a própria palavra. Mas como nós estamos aqui estudando, até para sermos multiplicadores. Continuando. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça,
que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, não precisamos fazer nada. Basta que apenas reconheçamos a Jesus Cristo como nosso Senhor, o nosso Salvador, e andemos como Ele quer que nós venhamos a andar. Nos meus passos, o que faria Jesus? São perguntas. Nos meus passos, o que faria Jesus? Amaria ou odiaria? Amaria, né? Perdoaria ou negaria perdão? Perdoaria. E assim sucessivamente. 7. Todo mundo aí, com a sua Bíblia? 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, somos impotentes para redimir a nós mesmos ou alguém, para remir e para dar a graça maravilhosa. Mas talvez alguém tenha dúvida. Nele temos a redenção. O que foi a redenção? Essa palavra era uma palavra quando alguém colocava a sua fazenda, os seus negócios em hipoteca e não podia pagar. Uma fazenda colocou em hipoteca seu credor e não podia pagar. Então, pela lei, a lei lá no Êxodo, lá em Levítico, dizia que só quem poderia resgatar aquela fazenda era um parente próximo que pudesse pagar a dívida. A não ser que o próprio devedor. Mas o devedor não tinha, como nós éramos devedores. Não tínhamos como aplacar a ira de Deus mediante o pecado. Precisaríamos ou precisamos de um parente próximo. E a redenção, Jesus Cristo, se fez o nosso parente próximo e pagou com o sangue a nossa dívida, uma dívida impagável. Que desde lá do princípio, lá no Gênesis, principalmente no Êxodo, na saída do povo lá do Egito, só o sangue do Cordeiro poderia fazer com que o anjo da morte não batesse na casa dos hebreus. Na nossa vida, só a morte do Senhor Jesus Cristo, naquela cruz, a sua ressurreição, é que fez com que nós ressurgíssemos para Deus. Fez a reconciliação, fez a propiciação e a remissão. A remissão, ela anda junta com a redenção. A remissão, o perdão dos nossos pecados. Mas vamos voltar aqui. A redenção. Na redenção, para nós gravarmos bem de uma forma fácil, o Senhor Jesus nos comprou de volta para Deus. Nos resgatou. Redenção é comprar de volta, é resgatar. Junto com a redenção, veio a adoção. Nos adotou. Vamos voltar aqui a página um pouquinho da nossa Bíblia. Vamos a Gálatas 4. Voltar um pouquinho, tá? Gálatas 4, do 4 ao 7. Gálatas, capítulo 4, versículos do 4 ao 7. Vamos prestar bem atenção que diz assim. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar, fazer a redenção, os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, após o resgate, parente próximo, nos tornamos filhos. E porque vocês são filhos,
Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo. Eu não sou mais escrava. A igreja não é mais escrava. Olha, assim você já não é mais escravo por causa da redenção. Porém, filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Então, aqui voltemos agora para Efésios. Aqui foi para nós entendermos mais profundamente o que é a redenção na nossa vida. Essas são as bênçãos espirituais aqui do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Continuando, nós paramos aqui no versículo 9, que diz assim: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, ou seja, nos trazer de volta para ele, o Deus Todo-Poderoso, nosso Deus, na dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo, fomos também feitos herança. Em Cristo, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Predestinados para quê? 12. A fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, era Paulo e todo o povo, hoje, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Ou seja, o predestinado, o eleito, somos nós que esperamos em Cristo. E todos aqueles, nós estamos falando no universo, que esperam em Cristo, mais ainda para o louvor da sua glória. Somos esse. Nele, vamos continuando, 13. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo de Deus. Ou seja, nós fomos selados, nós fomos marcados pelo Espírito Santo de Deus. Que aqui nós vamos ver caminhando, aqui no 13. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ou seja, Deus nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis e propriedade de Deus. Irmãos, esta carta para nós como a igreja, como foi lá para os Efésios, para nós, olha a profundidade, olha a grandeza dessa carta. Nós sabermos que depois da salvação somos selados, ganhamos um selo. Esse selo, lá no passado, era quando a pessoa comprava uma terra, aquilo que ele comprava e que ele ia possuir aquela terra, havia como se fosse um brasão num anel que entrava numa cera e era selado. Aquele documento, ele era selado, para nós entendermos que nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós não andamos só. Nós não fazemos, nós temos o selo, nós somos a propriedade de Deus. Nós como igreja, por isso que essa unidade, todos nós que recebemos tão grande salvação. Deus nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis, propriedade de Deus.
Mas, dentro do plano da salvação, nós já encontramos a redenção, que é o resgate, foi o pagamento que Jesus fez, derramando o seu sangue na cruz, nos resgatando, nos adotando. Nós lemos aqui em Gálatas 4, do 4 ao 7, mas nós precisamos entender que nos tornamos nova criatura através da regeneração. Então, nós estamos vendo aqui o plano perfeito da salvação. Primeiramente, vem a nova criatura, a regeneração, vem o resgate, vem a remissão, vem a graça. Vamos entender um pouquinho de regeneração? Voltemos algumas páginas para o Evangelho segundo João, no capítulo 3. Evangelho segundo João, no capítulo 3. Vamos lá, vamos abrir. Nós vamos encontrar aquela conversa de Nicodemos, né? Daquele fariseu com Jesus. Tem tudo a ver com as bênçãos espirituais. É a regeneração e diz assim, vamos lá, capítulo 3, do 1 ao 8. João, tá? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Nascer de novo é a regeneração, ou seja, ser gerado outra vez em Deus. Ser gerado outra vez em Deus. Essa é a nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, foi regenerado. As coisas antigas ou velhas já passaram. Tudo se fez novo. Então, é a regeneração. Olha bem como a redenção, o resgate, a remissão, o perdão dos pecados, a graça, o favor que nós não merecíamos, nada disso nós merecíamos. E a regeneração. Cai lá quando nós lemos em Jeremias sobre o vaso, aquele vaso do oleiro que não pôde ser consertado. Ele foi feito um outro vaso, um vaso novo. Isto é regeneração. Para nós terminarmos a nossa aula nesta manhã, neste dia, nós vamos ler mais um pouquinho aqui no os versículos 15, que diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Nós precisamos conhecer a Deus. Neste dia nós estamos conhecendo, talvez já lemos várias vezes, mas bem detalhadamente, esse plano que muitos não valorizam, muitos não levam a sério. Continuando,
Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Aí depois nós vamos no 22, que diz assim, versículo 22. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, nesta manhã, nós estudamos aqui os itens, né, da nossa aula de hoje, que nós colocamos. Quem são os fiéis em Cristo, santo e irrepreensível, a redenção, a remissão e a adoção, porque após sermos regenerados, selados com o Espírito Santo, selados com o Espírito Santo, que nos faz sermos, assim como fez a igreja em Éfeso, nós sermos propriedade do Senhor. Se somos propriedade dele, nós temos que viver em obediência a ele. A igreja, como no princípio eu disse, como o corpo de Cristo, e a igreja no propósito de Deus. A nossa aula hoje, esse capítulo 1, é a igreja no propósito de Deus. A igreja lá de Éfeso, as igrejas todas, em todos os tempos, em toda a terra, a Igreja Batista Central de Campo Grande, aqui neste lugar, as classes e tantos quantos venham a Jesus. É uma igreja do universo, tá? Então, essa carta foi para todos os crentes. Que o Senhor nos abençoe, que você tenha entendido a aula de hoje, mas que você pense que tudo isso é para nós sermos multiplicadores da palavra de Deus. Tudo que nós estudamos, tudo que nós lemos, é a nossa maior vocação. Qualquer vocação, se eu sou engenheiro, se eu sou médico, se eu sou professora, se eu sou dentista, seja o que for, a nossa vocação é nós multiplicarmos esta palavra, este ensino, para que outros venham ser a igreja. Ou seja, onde nós estivermos, na escola, no consultório, na obra, no comércio, no trabalho, seja qual for a sua profissão, o mecânico, ele esteja ali consertando o carro, sabendo que a nossa vocação é a de nós pregarmos tão grande salvação, tão grande redenção, tão grande remissão, perdão pelos nossos pecados, regeneração, propiciação e a justificação. É mais uma face do plano da salvação. Ele nos justificou. Às vezes, nós ficamos acuados, mas nós, nesta hora, nós devemos dizer, é Deus quem me justifica. E acabou. Que Deus abençoe as classes, que possamos continuar a estarmos juntos nessa escola bíblica digital, estudando essa carta, até o dia que o Senhor Deus assim quiser. Nós vivemos segundo o beneplácito dele, da sua vontade, para louvor da sua glória. Irmãos e convidados que talvez estejam assistindo, participando da nossa aula, né? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigada mais uma vez por
tudo aquilo que o Senhor fez e continua fazendo por nós. Pelas bênçãos espirituais, Pai, nas regiões celestiais, os quais o Senhor nos deu, sem que nós precisássemos fazer nada, mas simplesmente crer e confiar. Abençoa, Senhor, todas as igrejas na face da terra, Deus, para que nós venhamos a viver em unidade, entendendo o que é ser a igreja, o que é ser uns com os outros, Pai, em que nós possamos reconhecer a Tua soberania em todo o tempo, porque só o Senhor é soberano, só o Senhor é bom, só o Senhor é aquele que traz à existência o que não existe. Abençoa a nossa semana, a vida de cada um dos meus irmãos, ó Deus, aqueles que não podem ficar em casa e saem para os seus trabalhos, que o Senhor esteja cuidando de cada um, Pai. Nós aguardamos no Senhor. Obrigada por tudo, em o nome do Deus vivo, Jesus Cristo, a quem oramos e agradecemos. Amém, amém. E graças a Deus estamos imbuídos na defesa do Evangelho. Filipenses 1:16. Graças a Deus por este dia.